E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? A gente está em casa, assim, e vem para o culto, esse povo estranho, que é o povo crente, e aí você não está preparado para esse vendaval de emoções. Você nem imagina que isso vai acontecer. Aliás, eu não fiz agenda para estar aqui hoje. O Senhor foi quem fez, porque Ele já sabia, né? E ouvir esses testemunhos e poder perceber a graça de Deus na vida dos irmãos dessa igreja. Em cada palavra aqui, o Salmo 103 diz, bendize a minha alma ao Senhor, bendize a minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Porque às vezes a gente lembra de contar as coisas grandes, né? Aconteceu um acidente, o carro pegou fogo e eu saí ileso. Glória a Deus, isso foi um milagre. Como a irmã disse aqui, né? Mas tudo que acontece ao nosso redor não é por acaso. A irmã citou Albert Einstein, e também ele diz que Deus não joga dados, nada é por acaso. O Senhor está em todas as coisas das nossas vidas. A nossa fé nele nos dá essa certeza. Deus atua o tempo todo em todos os lugares. A diferença, ou uma das diferenças entre aquele que crê e aquele que não crê, é que quem crê sabe dar o crédito de onde vêm todas as coisas. Muito feliz de estar aqui com os irmãos, compartilhar um texto da palavra no Evangelho de João, capítulo 15. É o texto que os irmãos têm usado no mês da juventude. E nós vamos ler os versos de 1 a 17, Evangelho de João, capítulo 15, de 1 a 17. A minha versão, deixa eu olhar aqui, porque também eu sou igual ao Júlio, eu tenho várias, aí eu não saio pegando assim. A minha é a versão de João Ferreira, revista atualizada. A revista e atualizada. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, e quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Importante. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Ou seja, quem não frutifica ainda não é discípulo. Como o Pai me amou, eu também vos amei, e permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque todo
tudo quanto ouvi de meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste, a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Pai, no nome de Jesus, continua falando com a tua igreja nesta manhã, pela tua palavra e teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a simples leitura desse texto dispensa até qualquer exposição, porque é um texto bem claro, é um texto que fala, né, da ação, do poder, desta comunhão. Quando recebi o texto de Júlio, pensava sobre esta palavra de intimidade. Na verdade, como o próprio texto diz, é uma ligação direta. Não é algo que você conecta e volta a desconectar. Tem que estar absolutamente conectado. Intimidade pressupõe um outro ou outros. Intimidade não é intimismo. E, às vezes, a gente confunde intimidade com Deus com algo que está dentro de nós, como se fosse algo para dentro. Mas intimidade é algo para fora, é relacional. E o texto vai repetindo várias vezes, que vos ameis uns aos outros. E quando nós começamos a conhecer a palavra, nós descobrimos que Deus tem qualidades. Na teologia se chama atributos. Os atributos ou as qualidades de Deus. E a gente aprende que algumas qualidades que Deus tem, Ele não comunica conosco, porque é absolutamente dele e só dele. Como, por exemplo, Deus é eterno, é o Criador incriado. Como, por exemplo, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência é só dele. São qualidades que Deus não transfere, não comunica para nós. Mas existem outras qualidades de Deus que são comunicáveis, que são transferíveis, e que se nós somos dele, temos comunhão com ele, e que ser cristão significa absolutamente absorver aquilo que ele comunica a nós, que ele transfere para nós, e evidenciar em nossas vidas. Curiosamente, o homem é fascinado pelos atributos não comunicáveis. E a gente tem desprezado os que são comunicáveis, que são, de fato, os que são para nós. Nós somos fascinados pelo poder, né? Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. E ali, o humano que não é para ter, ele se fascina. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, e assim a gente também fascina por isso, mas isso não é qualidade nossa, conhecer todos os mistérios, conhecer todas as coisas. No máximo que a gente consegue é viver especulando. Misericórdia. Porque o poder é dele, a capacidade é dele, o conhecimento é dele. E, curiosamente, a gente também é fascinado, né, pela onipresença dele. A gente quer estar em todos os lugares, adivinhar todas as coisas. Aliás, até a fofoca, ela é fruto disso. Você imaginar o que está acontecendo em outro lugar e ficar falando, sem nem sequer, né, ter o conhecimento adequado. Mas eu não quero falar daquilo que não é próprio de nós. Daquilo que Deus não nos comunicou, nem nos permitiu. Deus não nos permitiu o poder e o controle das coisas, da história, da vida. Isso é dele. Nós somos um barquinho à deriva. Deus não nos permitiu o controle de toda a sabedoria, de todo o conhecimento. E não nos permitiu saber de todas as coisas que acontecem em todos os lugares. Porque Deus sabe que o pecado trouxe a nós uma ardente vontade de especular as coisas e de manipular
o seu poder. E talvez um pecado mais grave que o ser humano cometa, talvez não, porque o pecado original é isso, é o humano sendo tentado pela serpente a flertar com aquilo que não é dele. Se você comer da árvore, você vai ser como Deus, ser igual. O desejo de se aprofundar do divino, quando o plano de Deus é absolutamente na contramão. Não é que o homem se torne divino, mas é o divino que se torna homem e habita entre nós. Essa é a verdade que está no Evangelho de João, desde o capítulo 1. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Mas eu quero falar, meus irmãos, rapidamente, dos atributos comunicáveis, das qualidades comunicáveis de Deus. A primeira delas é o amor. Nós sabemos que Deus é amor. João vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Na primeira carta de João, muito semelhante com o Evangelho de João, que fala muito do amor, nós temos sentenças duras. A gente tem no Evangelho de João, João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. E todo crente sabe de cor, porque é um texto que a gente recita para o outro. Mas em 1 de João 3,16, vai dizer que aquele que não ama ao seu irmão, ou aquele que ama, tem que dar a vida pelo seu irmão. Se em João 3,16 é Deus que dá a vida por nós, em 1 de João 3,16, nós devemos obrigatoriamente dar a vida pelo outro. Mas a gente não decora, porque é para a gente, né? Pega no nosso pé, nos alcança. Deus é amor. Esse é o atributo de Deus que Ele comunica conosco. Ele quer que nós sejamos feitos em amor. Esse é o fruto da intimidade que está aqui no texto. Se você tem intimidade, se você está conectado com Ele, você dá o fruto dele. Você não pode pegar em questões naturais. Hoje em dia o homem já manipula, a gente já nem pode falar tanto assim, né? Mas conectar uma galha de goiaba num pé de tangerina e esperar que ela dê tangerina. Ela vai dar goiaba. Então você não pode dar um fruto contrário à árvore que você está conectado. Em outras palavras, se você não frutifica à medida da árvore que é Deus Pai, verifique se você não está conectado em outra árvore e nunca esteve conectado com Deus. Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus. E a gente canta até isso, né? Guarde esse versículo no seu coração, 1 João 4,8. Né? Bem bonitinho. Deus é amor. Por que será que se fala tanto disso? Porque nós não somos afeitos a isso. Porque amar absolutamente na medida de Deus significa que nós devemos nos esvaziar de nós mesmos, do nosso ego, dos nossos sentimentos primitivos, pecaminosos. Ninguém tem amor como esse, né? Ninguém tem maior amor do que este, a de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. É com o outro, é sair de si, num ato absolutamente consciente. Me perdoe a expressão, não é ser trouxa. É ser consciente. Eu estou fazendo isso absolutamente consciente. No nosso projeto Compaixão e Graça, às vezes as pessoas pensam que a gente é bobo, né? Não é para quê? Tanto aqueles camaradas lá, até internos que estão lá. Eu já ouvi de um que diz assim: oxe, o povo da igreja fica dando comida para um bocado de vagabundo que nem a gente. Eles não têm noção que a gente faz isso conscientemente. E que a gente faz isso porque a gente extravasa, a gente transcende aos nossos próprios desejos, ao nosso próprio coração. Porque já aprendeu dele, tem hora que parece que é tão natural, porque a gente está tão conectado à árvore, o ramo lá, colado, porque o fruto sai espontaneamente. Amar. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você já experimentou perdoar alguém?
Eu batizei uma irmã na Nova Aliança, que ela demorou, né? Uns 3, 4 anos congregando, e toda vez que falava de batismo, ela chorava, e um dia ela me procurou. Ela disse: pastor, é o seguinte, o senhor disse que a gente tem que fazer as pazes com todas as pessoas para se batizar. Aliás, esse é um paradoxo. Eu achei isso lindo quando eu cheguei na igreja. O pastor disse: logo, você vai se batizar, você tem que pedir perdão aos seus inimigos, tudo. Isso é fantástico. O problema, Júlio, é que a gente esquece isso. Aí depois tem crente inimigo dentro da igreja, depois de batizado. Não é? No início é tão fácil, você, aquele primeiro amor, aquilo ardendo no seu coração, você corre logo e se retrata. E essa irmã disse: eu preciso pedir perdão à ex-amante do meu marido. Ó, o negócio vai complicando. Eu disse: a irmã precisa de ajuda, quer que eu vá com a irmã? Ela disse: não, pastor, isso é uma fatura que eu tenho que pagar sozinha. E ela foi. Ela foi, pediu perdão à mulher, orou. Não se preocupe com isso não, sabe? Se você crê em Deus, ore e deixe que o Espírito Santo prepare o caminho. Experimente perdoar. A primeira vez parece tão difícil pedir perdão a alguém, se retratar com alguém, fazer as pazes com alguém. A segunda vez já não é tão tenso assim. E depois que você acostuma, você vê que, poxa, eu perdi tanto tempo e não sabia que isso era tão bom. Libertador. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Experimente. Experimente o amor de Deus na sua vida. Experimente perdoar. Experimente se colocar na posição do outro. Experimente se entregar ao outro. Nada que você faça na igreja, nada é tão gratificante como levar alguém a Cristo. Como a gente diz no nosso evangelho, quem já ganhou uma alma para Jesus, sabe que nada que você possa fazer, nem cantar, nem pregar, é tão gratificante quanto a isso. E isso é um ato de amor. Um outro atributo comunicável de Deus, a teologia separa um bocado. Eu acho que tudo se resume no amor e as outras coisas vêm por tabela. Bondade, Deus é bom. O salmista diz, acabei de repetir: provai e vede que o Senhor é bom. O crente tem que ser bom. O crente não pode ser ruim. Você tem que ser gente boa. Quem é aquele irmão ali? É gente boa. Porque Deus é bom. Sai dele a bondade dele. Isso é instantâneo, isso é natural dele. E ele comunica a você. Seja ávido por isso. Por aquilo que Deus quer que você tenha. O seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua justiça, a sua santidade. E a gente foge daquilo que é para a gente ser e fica flertando com aquilo que nós nunca conseguiremos ser. Você pode ter qualidades e deve, como cristão, buscar essas qualidades de Deus na sua vida. Seu amor, sua bondade, sua misericórdia, sua justiça. Deus quer que você seja parecido com Ele nesses aspectos. A Bíblia está cheia de textos falando isso. E nós devemos nos esmerar nesse sentido. Ter intimidade não é algo que você guarda para dentro de si, mas que você exala nas relações com o outro. Seja no templo, na igreja, seja em qualquer outro lugar que você estiver. O texto é absolutamente relacional.
Intimidade com Deus significa absorver as qualidades dele na minha vida e exalar essas qualidades no espaço onde eu convivo. O verso 10 vai dizer: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também tenho eu guardado os mandamentos que meu Pai me deu, e no seu amor permaneço. O meu mandamento, verso 12, é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Na lei diz: amai a Deus sobre todas as coisas, com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, com todo o vosso entendimento, e amai ao seu próximo como a si mesmo. Jesus, aqui, em João, ele transcende esse mandamento. Agora, você não deve mais amar o próximo como a você mesmo. Porque tem gente que nem tem amor próprio, né? Agora, você deve amar o próximo como Cristo nos amou. E como foi que ele nos amou? Dando a vida dele por nós. Na carta aos Efésios, um texto clássico do capítulo 5 a 6, o verso 20, que as pessoas usam para o casamento, e alguns acusam Paulo nesse texto. Você diz, Paulo é machista, né? Aí diz lá, né, que a mulher deve... Primeiro começa dizendo no verso 20 que um deve ser submisso ao outro, né? E que numa relação de amor entre o homem e a mulher, essas questões nem são discutidas. Porque quem ama não está nem aí para isso, né? Porque faz tudo por amor, não está preocupado com manipulação, com quem manda, com quem dá as cartas, porque a relação é de amor. Quando um casal começa a discutir quem manda em casa, tem muita coisa já desandada por trás disso. Mas eu não quero falar de casamento. Quero falar do amor de Deus. Aí diz, né, que a mulher deve ser submissa, mas que o homem deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, para torná-la sem mancha, sem rugas, sem mácula. E aí eu pergunto, o que é mais fácil? Ser submisso ou amar o outro a ponto de dar a vida por ele? Volto a dizer, conscientemente, não é porque você é tolo ou tola, mas é porque você tem consciência plena de quem você é, do Deus que você serve, e você está totalmente conectado com Ele, e você é árvore que dá bom fruto, e um fruto igual ao dele, não pode ser outro. Intimidade é muito mais do que você se trancar dentro de um quarto, orar, chorar, se rasgar, e isso é muito bom, continue fazendo, mas isso precisa transcender aquele espaço. Ali, você se coloca no seu lugar e coloca Deus no lugar dele. A gente cantou aqui na estante, né? Reina sobre mim. Reina sobre mim. Você está dizendo, Senhor, o Senhor é meu rei, meu dono. E súdito não tem vontade própria. Súdito obedece ao seu rei irrestritamente. O Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33 diz: buscai primeiro o reino dele e a justiça dele. Todas as coisas que estão descritas nos versículos anteriores, como o comer, o vestir e o beber, vos serão acrescentadas.
Quero encerrar lendo mais uma vez o verso 17. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Ninguém está conectado com Deus se não ama ou não se esforça para amar na medida dele. E eu quero dizer, estou vendo um monte de casal aqui, assim, bem grudadinho, que amar é muito mais do que provocar sentimento no outro. Isso é fácil. Amar não tem a ver com o suspiro que você provoca no outro. Tem a ver com a sua própria entrega em função do outro, porque foi nesse padrão que nós aprendemos com ele. Esse é o fruto dele. Que ele nos abençoe e que a sua palavra fique em nossos corações. Amém. Amém. Aliás, hoje é dia dos pais, né? Também não posso deixar de parabenizar os pais e lembrar aos filhos que, independente da circunstância, da sua existência e das suas relações com o seu pai, né? Ele foi um instrumento de Deus para que você existisse. E como cristão, e eu estou falando de experiência própria, uma vez eu participei de um evento chamado Encontro de Jovens com Cristo. E eu tinha profunda mágoa do meu pai, porque meu pai se separou da minha mãe, 5 filhos, minha mãe tinha que costurar para dar conta de todo mundo. E a gente, que é do Nordeste, a gente sabe, né? Que se os filhos fizerem o que é certo, nenhum mérito ela teve. Mas se der de errado, a culpa é dela. E um dia eu fui num evento, e eu vi um pastor, Pedro Jesus Chagas, falando, e ele disse, contando a relação dele com o pai dele. E ele disse que o crente é você. Então a relação com o seu pai, por mais dramática que seja, ela é responsabilidade sua que é crente. E aquele encontro acabou num domingo, na segunda-feira eu fui e procurei meu pai, eu pedi perdão a ele. Meu pai não era um homem de chorar, era um caboclo, já falecido, mas ele ficava assim, enquanto a gente conversava. As lágrimas não desciam para fora, mas para dentro. E eu disse, pai, me perdoa, porque eu nunca fui, talvez eu nunca tenha sido o filho que o Senhor quis ter. Também, em muitos momentos, eu disse a ele, o Senhor nunca foi, em muitos momentos, o pai que eu gostaria de ter. Mas eu quero lhe pedir perdão. Primeira vez que eu tomei a decisão, ao lado de Cristo, eu tinha entre 9 e 10 anos de idade. Eu fui num culto na Assembleia de Deus, a minha tia, irmã da minha mãe, era crente. E quando eu cheguei em casa, eu fui contar para o meu pai, e ele disse, eu lhe autorizei a passar para a lei de crente, porque naquele tempo falava assim, e eu nunca mais fui na igreja, porque ele me proibiu. E anos depois, já com 17, né, não foi acaso, foi ação de Deus. Eu tinha um colega de trabalho numa farmácia, que era cristão. O pastor morava em frente à farmácia que eu trabalhava. O meu colega namorava com a filha do pastor e era da igreja. E eu fui na igreja batista, 7 de setembro, um domingo de manhã, um domingo de noite. Na segunda-feira até sexta, eu li todo o Novo Testamento. No domingo, eu fui tomar minha decisão. Já fui decidido, mas pensa que foi fácil, não foi não, viu? Eu segurava no banco, assim, para a mão não levantar. Quase que eu levanto o banco com tudo, né? Mas estava cantando, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Quando eu vi, eu já estava lá na frente, e aí foi. Mas eu quero dizer isso, deixar isso para você. Durante anos, o pastor que me batizou, pastor Antônio Pereira de Andrade, no dia dos pais, eu comprava uma lembrança para ele. Porque se tornou uma referência para mim, no vácuo da ausência do meu pai. Mas depois,
eu aprendi a ressignificar a imagem do meu pai na minha vida. Ele era um homem com suas falhas, com seus defeitos. Mas o crente sou eu. Então o crente é você. Esse é o fato mais importante, é que o crente é você. E o segundo fato importante é que você está aqui hoje ouvindo essa palavra. E se Deus te trouxe aqui para ouvir isso, Ele sabe por que o fez. Que o Senhor nos abençoe e feliz Dia dos Pais para todos.